Bem-vindos, nossos convidados e participantes que abriram sua agenda para um bate-papo para ouvir hoje mais uma história de um êxito de um founder de startup nos próximos minutos. Esse é mais um vídeo da Cadimotech Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotech, além de investir em startups, tem como proposta de valor o compartilhamento de conhecimento, de experiências com o nosso ecossistema. E dentro dessa proposta hoje, iremos conversar com Lucas Montanini, que teve um êxito muito bem sucedido da LiveOn para o Banco Modal. Vamos hoje ouvir essa história aí que tem muito para contar para gente. E primeiro, né? Quem é Lucas Montanini? E aí, Gilberto, tudo bem? Pô, prazer estar Bem, aqui com você. Prazer aí estar aqui como convidado, falar para esse público, né, extremamente nichado e que tem um interesse também, né, em saber não só sobre o êxito, mas esse trabalho que você está fazendo aí que eu acho muito bom e faz ali total diferença na vida tanto de empreendedores quanto de investidores também nesse mercado. Bom, mas respondendo a pergunta ali, quem é Lucas Montanini, eu não vou dar resposta tão curta assim, né? Porque também nem tão longa, mas, bom, eu tenho 38 anos, estudei sempre em escola pública, importante dizer, fiz FATEC, né, uma faculdade de tecnologia do estado de São Paulo, fiz ETEC, que também era uma escola técnica, né, do estado de São Paulo, então sempre estudei, né, na área de tecnologia. É, Sou casado, né, com a Natália, esposa que me ajudou, foi suporte na minha vida empreendedora, no começo ali, porque eu comecei a empreender de verdade quando eu casei. Tenho dois filhos, um de 7 anos, menino, uma menina de 12, já adolescente já, então casei cedo, né? Tive filho cedo também. Gosto de futebol, adoro tecnologia, adoro inovação. Hoje sou investidor de algumas startups. Gosto muito de empreendedorismo, né? Meu hobby é assistir séries de inovação. E por incrível que pareça, o meu maior hobby é assistir série de restaurantes, né? SOS Restaurantes, se alguém já assistiu aqui, que fala sobre empreendedorismo, né, sobre as dificuldades do empreendedor no ramo de restaurante, mas eu não tenho restaurante, tá? Ainda, né? E assistir, né, de onde vem séries, essa futebol. paixão de restaurantes? Meu Deus. Então, pra você ter ideia, Gilberto, eu já assisti, eu acho que sei lá, uns 300, 400 episódios sobre isso, sobre redes de restaurantes, sobre... Aí eu sigo, né, por exemplo, Robert Irvine, Bob Flay, Guy Fieri, o próprio Gordon Ramsay também. E aí tem no Brasil o Jacan e tal. E é doido porque eu não sou uma pessoa que cozinha tanto assim. Gosto, mas nem tanto. Mas o estilo de reality show, né, que eu assisto, né, é muito focado para o empreendedorismo. Então, sempre ali a dificuldade do empreendedor, principalmente restaurante, é onde tem muita batalha dos empreendedores. E tem muita gente que se enfia lá dentro, não sabe, mas, pô, tem uma paixão, quer inovar, mesmo com restaurantes. E então eu gosto de assistir pelo desafio, pelos insights que eu tenho, por conhecer muitos tipos de pessoas durante todos esses realities. Inclusive nesses realities, eu assisti, por exemplo, um que aconteceu em Las Vegas, e eu fui até Las Vegas, fui até esse restaurante, fui conhecer a dona, porque a história dela me comoveu, tirei foto com ela, dei parabéns, né? A gente até se emocionou isso há 2 anos atrás. Então, além de assistir, eu ainda vivo um pouco disso, né? Desse empreendedorismo, mesmo que seja um ramo totalmente, né? Ao contrário, vamos dizer assim, do que eu faço, né? Na vida financeira, que é mercado financeiro, mercado de tecnologia, é algo que eu gosto muito e aprecio, né? E vivo realmente, né? Não só assisto, né, na minha casa, mas vou nos restaurantes sempre que dá, né? Já fui em três já, aqui nos Estados Unidos. E tô aqui hoje nos Estados Unidos também,
Inclusive, estava procurando um dos restaurantes se estava aberto, mas eu olhei e estava fechado, que aconteceu um episódio há 3 anos atrás. Eu ia lá, mas estava fechado. Então, dá uma próxima, quem sabe. Olha, eu já fiz várias entrevistas aqui no meu canal e essa é a primeira vez que vejo a pessoa de tecnologia apaixonada pelo universo de restaurantes. E não é uma startup ligada ao mercado de restaurantes. Muito curioso mesmo, Que né? doido. Bem interessante. E Bem me eclético. conta, é bem eclético mesmo. E como foi seu primeiro contato com esse universo de startups e da tecnologia? Você fez ETEC, né? Eu também fiz técnico em processamento de dados, né? Mas eu fiz uma particular que foi a Álvares Penteado, né? FECAP. E para mim realmente foi uma experiência muito boa, né? Fiz esse contato numa escola técnica. Então, imagino que o primeiro Legal. contato até tenha sido a Tech, mas o universo de É, startups é que não existia startup, né? Isso é algo é novo exato, para é mim. isso que eu ia falar. É o universo de duas coisas completamente diferentes que depois se uniram e aí escalaram de uma forma que a gente conhece hoje, né? Mas a princípio eu fui assim comovido pela tecnologia e olha que interessante. Isso foi mais ou menos aí quando eu tinha 14 anos. E aos 14 anos eu morava mais lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itaju, que tem 2.500 habitantes e eu morava no sítio, e na beira do rio. Essa era a vida do Lucas, né, quando eu tinha 14 anos. Então, eu morava no sítio, na beira do rio, e eu pegava isca, isca de peixe, lambari, tuvira. Então, quem é investidor, quem está assistindo, empreendedor pescador, sabe o que eu estou falando, né? Lambari, tuvira, camarão. E o que acontecia? Sempre, assim, sempre não, né? A cada 2 meses, via um turista pescar no sítio, né, do meu pai. Meu pai tinha uma pousada, com 3 chalés ali. Vinha esse pescador e ele chegava com uma lancha e eu e meu irmão, né, pegava a isca para ele. E aí ele chegava lá, às vezes, de sexta, a sábado, de manhãzinha, 6 da manhã. E eu sempre olhava e falava, cara, olha, pô, eu queria ter uma lancha dessa, né? Tô aqui pegando isca, né, de shorts aqui e tal. Queria ter uma lancha. E aí, uma vez eu perguntei para ele chama Seu João. Eu falei, Seu João, o que que você faz? Aí ele falou, eu tenho uma empresa de tecnologia. E aí começou a falar de SAP, começou a falar de Microsoft, começou a me dar, na época, CDs, né, e para eu assistir vídeos e tal. E eu comecei a me interessar ali com 14, 15 anos, morando no sítio, pegando isca, vendendo queijo, que eu vendia queijo também, minha mãe fazia queijo na época, e eu vendia queijo ali pro bairro ali de Carriola, para os turistas e tal. E comecei a me interessar por tecnologia. E aí, pô, olha que pulo, né? Não vou conseguir falar tudo aqui, porque senão a gente vai demorar 4 horas. E aí, depois de mais ou menos 10, não, 8 anos, aos 22, 23 anos ali, mais ou menos, ou seja, 8, 9 anos, eu fui conhecer o mundo de startups, onde eu acabei indo para o Rio de Janeiro, numa imersão de 30 dias. É, não sei se você lembra daquela época, Gilberto, da compra coletiva. Nessa época, né, começou a pipocar ali Groupon, Groupon, né? Peixe É, Urbano, Urbano. Clicon e tal. E eu já morava numa cidade um pouquinho maior, que era a cidade de Jaú. A gente fez um sistema de pagamento para o nosso site de compras coletivas. E aí, o nosso sistema de pagamento foi tão bem aceito aqui na cidade, na região, sendo destaque, que virou destaque também no Brasil. E a gente palestrou em algumas feiras brasileiras de compra coletivas, mostrando nossos sistemas. A gente foi patrocinado pelo Moip e na época, o Peixe Urbano. Nossa, Moip. Para Esse é Moip, velho né? também. Do Igor, né? Se eu não me engano. Exato, velho. E aí a gente foi para uma imersão lá no Rio de Janeiro, onde quem fazia parte lá, quem que era o Felipe Matos, que é um cara do mercado aí de startups. Ele chamava Startup Farm, né? Quem estava junto também era o pessoal lá do 21212, que era um fundo lá do Rio de Janeiro também.
enfim. E aí eu comecei a ver esse mercado, comecei a me interessar. E aí eu vi o que era realmente startup, o que eu conseguiria utilizar de tecnologia, que era o que eu estava querendo, mais escalabilidade, né, mais um modelo de negócio de SaaS, né, porque compra coletiva não era um modelo SaaS, né, compra coletiva tinha que vender toda hora. Mas o sistema de pagamento que a gente fez na época, isso era 2009, para 2010, a gente já falava de SaaS, já falava de recorrência. Então, começou a encaixar naquela época e aí despertou o interesse, né, de juntar ali startup e tecnologia. Por isso que eu falo que eu tenho 15 anos de experiência, porque foi esse momento que a chavinha ali mudou na minha cabeça, né? Vivendo empreendedorismo, juntando tecnologia e juntando startup também. Pô, que interessante, né? Essa parte do Lucas eu não sabia dessa história. Já conversamos algumas vezes, mas não sabia que o Lucas era caipira, assim, pô. Caipira, Que, pô. pô, o cara pescava, eles pescavam tilápia lá também? Não. Tilápia, tucunaré, mais curvina Ah, também, de pô, água curvina. doce, né? Tem curvina em água doce? Eu sabia que tinha curvina só em água salgada, não sabia que tinha curvina em água doce. Tem água Ó, doce. É muito parecida com a de água salgada, só que menor. mais gostosa como a de água salgada? Porque esse ponto É, do não peixe do é, mar e não. dos peixes do rio tem uma polêmica, né? No mundo do. O peixe da água doce, acho que ele tem um sabor um pouco mais forte, né? Devido até à questão de poluição também, né? Então, acho que tem essa questão também. Mas não é tão saboroso igual a corvina do mar. Mas, por exemplo, tucunaré, né? Aí, pô, aí é um sabor muito bom. Tucunaré, apaiari, pintado, dourado, esses peixes têm um sabor muito bom. Entendi. Bacana conhecer essa história e saber então que aí você, já com essa coisa de interiorano que é juntar, já foi trabalhar no primeiro projeto ligado à compra coletiva, né? E esses 15 anos de que você está no mercado, né? Como você descreveria essa trajetória aí, né? De que aí você estou entendendo que a primeira startup foi essa, mas você aí derivou, né? Eu não sei se derivou algumas vezes até chegar na Laivon, ou se já daí derivou para a Laivon, né? Mas até Sim. chegar a ser adquirida pelo Banco Modal, como é que foi essa trajetória até chegar do compra coletiva até o Modal, ou XP hoje, né? Né? Sim. No final foi o peixe grande, comprou, né? E era o peixe, né? É, Era um peixe grande que exato. veio uma baleia E e vai, come por cima. é o tubarão, né? Os É, tubarões ali que dominam, não tem jeito. é, Mas, assim, é interessante porque quando a gente fez o site de compra coletiva, né? Logo em seguida a gente fez o sistema de pagamento. E esse sistema de pagamento era para resolver um problema do site de compra coletiva. Na época não se usava muito cartão. Então, você vender, por exemplo, uma oferta por cartão de crédito ainda, né, principalmente no interior de São Paulo, era um problema. O pessoal tinha esse medo ainda, né? E aí o que que a gente fez? A gente criou um sistema de pagamento que era um boleto próprio, onde a gente credenciou lojas na cidade e você podia comprar no site, ia lá no credenciado, fazia o pagamento e a gente já acreditava lá o cupom para você e depois a gente passava a recolher o dinheiro. Então a gente tinha uma logística também, o próprio credenciado fazia o depósito, a gente fazia uma logística. Então, a gente tinha na época vários credenciados, como loja 100 não, falei errado, 100% vídeo que morreu, você viu? Olha que legal. Empresas que eram gigantes nossa, morreram, né? lembro. 100% vídeo, a Wizard, né? No caso, o Wizard não morreu, mas a Wizard tinha lan houses que funcionava de domingo, por exemplo. Então, a pessoa podia comprar nossas ofertas de compra coletiva e pagar, por exemplo, um domingo, né, esse boleto nosso que a gente fez usando esse sistema de pagamento. Então, como que foi a história do Lucas até chegar, né, na venda da LiveOn de Banking, né, Bank as a Service? Foi ir resolvendo problemas, e aí, nesse caso, foi um problema realmente financeiro, né, um problema que a gente queria resolver, e criando soluções com tecnologia. E assim, até chegar na venda, né, foram 10 empresas, 9 deram errado e uma deu certo.
né? Então eu estava enumerando, né? Enquanto eu estava fazendo a tarefa aqui de casa que eu falei para você, eu estava enumerando, né, as empresas, porque eu cheguei a falar para a Natália, né? Eu falei, olha, foram 10 empresas, né, até dar certo. E ela, não, 10, tem certeza? E aí a gente começou a escrever. Ó, foi essa empresa, foi essa começou a dar nome. E realmente, então assim, foram 9 fracassos, né, que a gente teve, que eu tive, né? E um, uma certa, um deu certo. Curioso, né? É uma coincidência entre nós. Do meu primeiro exit, na primeira empresa que eu vendi, que eu participei desde quando a gente nasceu, eu fiz terapia um período, né? O processo terapêutico, o meu terapeuta, pô, mas como que você vê a experiência das coisas que você fez, né? E eu fui catalogando tudo que eu fiz de empreendimento, né? E foi isso também. Eu cataloguei 10 negócios e falei, porra, Olha, dos 10 o é o único que número deu mágico. certo. Mas essas coincidências na vida, né? E dos 10 é isso mesmo. Um deu certo, né? 9, né? Foram, não vou chamar de fracasso, né, Lucas? Foram 9 tombos Aprendizado. a gente Aprendizado. tomou, aprendizado, a gente tomou os tombos, se levantou e é isso mesmo, isso ajuda muito depois, né? E ver a trajetória das startups, que aí também, né? Você já está com seus caldos e eu também. Eu já tomei vários caldos agora no mundo de startup. Na minha mão já quebrou três, né? Fora os de co-investimento na bolsa, né? Faz Sim, parte, mas faz parte. então. É É, muito baixo o número que dá certo. Tem jeito. sim, sim, porque é desafiador, é risco. E também a gente era mais novo, né? Quando a gente é mais novo, né? A gente confia mais, né? A gente tem um pouco mais de aquele ímpeto, né? De confiar nas pessoas, né? Eu digo isso também é um fator muito importante, porque às vezes o negócio dá errado porque o mercado, por uma série de questões. Mas infelizmente, né? O mundo cruel dos negócios é que tem negócio que dá errado por pessoas que não têm o caráter bom, né? Infelizmente, acredito que nos Muito, novos é você, verdade. você deve também ter passado por. Eu passei por isso, pelo menos dois casos da minha trajetória de pessoas que infelizmente desviaram dinheiro, né? Isso é triste, né? Triste. O tanto que a gente investe primeiro no jockey, né? A gente fala, né? No empreendedor. Porque o produto ou a empresa em si muda, pivota a todo momento. Então, o que realmente é o que você falou. O que importa é a pessoa primeiro e isso é o mais difícil achar, né? Exatamente, exatamente. E quais foram os principais desafios, Lucas, e aprendizados para aprender nesse setor de Bank as a Service, né? Porque você entrou num momento que o Bank as a Service, ele ainda é novo. Porque as pessoas podem passar, nossa, não, já temos anos aí de fintech e tal. Papo furado, ele é novo. Porque você ainda tem uma grande estrutura de bancos tradicionais, ainda com legados e sistemas on-prime, você ainda tem muito. As pessoas não têm noção, quem está chegando no mercado hoje de fintech, que acha, não, tem aqui o base da BMP, Cellcoin, DOC, Mova, esse monte tem esse monte de base aí que entrou, que tá vindo aí, tá tudo automatizou. A gente sabe que o mundo real das instituições financeiras tem muito on-premise ainda, né? Então, e você foi empreender ainda quando se havia uma resistência das instituições financeiras, tinha aquilo, não, eu tenho que ter o sistema no meu servidor, no meu banco de dados, né? Como que eu vou botar meu sistema na nuvem? Como é que eu não vou ter responsável de segurança, né? Minha equipe de dev, ou pelo menos lidando com meus fornecedores, né? Exato. Mas vamos lá. É interessante porque, como eu falei, a gente sempre vai tentando resolver problemas de mercado, né? E para resolver problemas de mercado, tem que ir para o mercado, dar a cara e conversar com os clientes, entender o que que eles estão querendo. E é muito difícil porque até mesmo eles falando o que eles querem, às vezes eles não sabem o que querem e o que eles querem está errado, eles querem uma outra coisa e falam uma coisa. Então, é muito difícil validar esse mercado. Então, o que que eu fiz assim na época? Eu ainda a LiveOn era uma fábrica de software ainda. A gente prestava serviço para algumas empresas na área, né, financeira e eu vi um problema do mercado. E esse problema na época era ter um banking as a service eficiente, um white label eficiente que funcionasse, um banco digital, e tudo mais eficiente, rápido e que atendia, né, as expectativas desses clientes. E aí, entendi o mercado, o que eu precisei fazer? Eu precisei
validar o produto. Legal. A ideia é boa, existe a demanda, existe o problema, eu tenho essa solução, mas essa solução funciona? Aí o que que eu fiz, né? Como todo empreendedor inteligente, né? E aí é uma dica aí para você que está começando, para você que está empreendendo, não precisa fazer o produto para vender, não precisa desenvolver, contratar ninguém, né? O que que você precisa? Hoje é Canva, né? Ou uma IA, antigamente era PowerPoint. Então faça um lindo PowerPoint, um PowerPoint muito bem feito, com um modelo de negócio bem definido, com um produto bem desenhado, garante que os fornecedores podem te entregar aquilo que eles estão prometendo. E aí, né, não é simples, né? Parece simples, mas é um PowerPoint. E aí vai no mercado e tenta vender o seu produto, porque eu sempre falo que é mais fácil você apertar um botão de estorno, por exemplo, porque às vezes você não consegue entregar, do que você gastar meses desenvolvendo, gastar dinheiro, fazer um produto que ninguém quer comprar e lá na frente você tem um produto que ninguém quer e aí ferrou. Aí você perdeu dinheiro, perdeu tempo e aí normalmente quebra. Então, e aí foi o que eu fiz, né? Eu fiz o PowerPoint e engraçado assim, que os primeiros 4 bancos digitais que eu vendi foi em cima de PowerPoint, foi em cima de mockup, design. E aí o plano por trás já estava muito bem, né, preparado, e aí a gente correu para fazer. Mas o que que a gente fez de diferente, né? Além de entender o mercado, além de conseguir validar o produto, eu tinha uma dor que eu queria resolver. A dor que eu queria resolver era, eu quero colocar um banco digital com todas as funcionalidades. Na época nem Pix tinha, olha que loucura, né? Pix aqui usado. Então não tinha Pix. A conta pagamento era uma conta bolsão, ou seja, tinha uma conta de uma IP que recebia esse dinheiro. Cara, era uma dor de cabeça que era problema atrás de problema, né? Então eu queria colocar um banco digital em 15 minutos com aplicativo, internet banking, back-office, cartão. Na época, a gente tinha uma parceria muito legal com a Visa, com a Doc, em 15 minutos. E todos os meus concorrentes demoravam pelo menos 90 dias, 120 dias. E aí minha equipe falou: Lucas, é impossível. Não tem como, com a tecnologia que existe hoje, com o modelo de negócio que existe hoje, colocar um banco digital em 15 minutos, cara, com tudo funcionando. É impossível. Então, o meu diferencial foi pegar esse desafio, essa meta que eu coloquei para mim e fazer a minha equipe trabalhar em conjunto e a gente chegar junto nessa solução. E hoje o Puga fala, né? O Puga, ele era o CEO do Modal Mais, né? Foi um dos fundadores lá. E ele e o Conrado que comprou ali a LiveOn, né? E ele fala hoje, né, para todo mundo que às vezes vai conversar com a gente, ele fala: o Lucas uma vez entrou num call comigo, a gente estava falando com o cliente e eu falei para ele: coloca o banco desse cliente no ar. E no meio da call, 15 minutos depois, ele abriu ali a tela, mostrou o banco digital já funcionando com a conta digital do cliente no nome dele, funcionando, fazendo boleto, tudo, com um layout muito legal, muito bem definido. E ele falou: por causa disso a gente comprou. Porque ele nunca tinha visto um Bank as a Service tão eficiente, tão rápido, tão bonito, com leques de front-ends. Então, o que que eu fiz? Eu achei o problema do mercado, eu resolvi o problema do mercado e eu resolvi de uma maneira diferente do que os meus concorrentes estavam fazendo, que era focar muito em back-end, focar muito em APIs, focar muito numa estrutura, mas, na verdade, os clientes, né, que estavam procurando um banco digital, eles queriam eficiência, eles queriam rapidez, eles queriam produtividade, eles queriam layout bonito, eles queriam a coisa inteira funcionando. Eles não queriam receber um monte de APIs, de tecnologia para ter que contratar desenvolvedores ou para ter que colocar um white label travado. Eles queriam customizações, eles queriam que o botão, pô, tivesse o site deles. E isso a gente entendeu e começou a fazer.
né? Então, foi fazer o que já existia, porque era um mercado competitivo na época, só que de forma diferente e uma entrega diferente, né? Então, esse foi o grande diferencial que acabou conquistando aí o mercado e depois o êxito ali para o Banco Modal. Nossa, que bacana, porque realmente, projeto de tecnologia, falar em menos de 90 dias, assim, é algo bem complexo. Eu tive, assim, no ano passado, uma experiência quando eu liderei, né, um mercado consignado, alguns cases de implantação, de conseguir colocar banco no ar, sistema de consignado em um mês, que para a gente, na época, era fora da curva, mas foi do tipo Sim, da gente levar o servidor para o banco, né? caramba. Porque os caras falam, não, vou ter que abrir concorrência para o servidor, não tem. Não, a gente pode alugar um servidor e levar para você. A gente chegou a fazer esse ponto no passado, né? Muito antes de ter isso. Então, assim, eu fico imaginando. E como eu fico imaginando agora você falando de fazer a conta IP o bolsão. Para isso é conciliação, né? Você devia ficar maluco de Nossa, era conciliar isso, né? Pega, bizarro. porque o depósito ele é muito mal identificado, né? Não tá aqui. Era, Num, era. num passado longínquo, era muito comum você, em alguns prestadores de serviço, você ia comprar flores, né? Aí ligar uma floricultura e o cara, ó, eu tenho a conta em tal banco. Você pode fazer o depósito, você pode pôr 0,1 centavos, 2, 23 centavos, né? Ele controlava para o cara conciliar o depósito de que ele comprava flores em períodos assim como Dia dos Namorados, né? Se usava o final de centavos, né? Isso é impossível, né? Uma coisa como uma instituição financeira, porque o volume, né, de transação é absurdo, né? Pô, nesse caso, centavo, só tem 100 opções, né? Não resolve 100 opções, né? Não dá para Realmente. ser, não dá para ser com valor. Então, eu imagino. E agora, como foi esse insight dos 15 minutos, Lucas? Porque é um insight, falar, cara, eu quero 15 minutos para poder parametrizar e pôr no ar. De O, onde, de onde o, ins- veio? Boa. O insight veio porque, assim, antes da gente fazer todo o projeto, né, eu escopei ele inteiro, junto com a minha equipe, e a gente fez todo o app, o mockup dele. Então, o mockup funcionava perfeitamente. Ou seja, até aqueles botões lá que hoje já se usa, acho que Figma, né? Na época não tinha Figma, né? A gente usava outro. Então, o mockup, ele funcionava perfeitamente. E a maneira que a gente fez os mockups, o mockup ficava pronto em 15 minutos. O que que significava? Então, eu chegava para um cliente, eu apresentava já uma proposta, eu fazia uma apresentação com o mockup já com a cara dele, com o logo dele, já funcionando. E demorava 15 minutos. E aí, eu falei, gente, se no mockup dá para a gente fazer em 15 minutos, por que que a gente não consegue fazer na vida real, em produção? E é óbvio, né? Acho que não é impossível. Pô, Lucas, tem servidor, tem conta pagamento, tem o ok da Visa, tem o ok lá do core bancário, você tem que subir uma instância, você tem que gerar um aplicativo Android, você tem que gerar um aplicativo iOS, você tem que fazer isso na internet bem. Cara, impossível, impossível, não tem como, não dá. Mas será que não? Se eu tiver o logo, se eu tiver uma cor, se eu já tiver uns pré-aceites, né, por exemplo, do meu fornecedor de financeiro, né, que fornece a TED, o Core e tal, se eu já tiver um pré-acordo, mostrar e tal, será que eu não consigo? Aí já começou bom, de repente a gente consegue em uma semana, pô, de 90 dias já virou uma semana, não, peraí, vamos tentar. Então, a gente foi, né, espremendo, espremendo até chegar em um conceito que a gente conseguia fazer isso em 15 minutos, né? Então, e aí a gente conseguiu, porque às vezes, se a gente quisesse falar que o prazo era 30 dias, que também era rápido, a gente ia conseguir. Se a gente falasse que o prazo ia ser 7 dias, a gente ia conseguir. E se a gente falou que era 15 minutos, a gente conseguiu. Então, o desafio que a gente coloca para nós empreendedores e para a própria equipe depende de nós, depende da nossa visão. Se a gente tem uma visão lá na frente, uma visão de fazer o negócio acontecer,
e a equipe acreditar junto, é muito possível que aconteça. Pode não acontecer, óbvio, né? Mas é muito possível que aconteça. Tem até uma série muito boa lá do Spotify, que veio depois do Exit, inclusive, mas eu me identifiquei muito porque o CEO lá, o fundador, não lembro o nome dele agora, ele colocou na cabeça dele que não podia ter delay ao clicar na música para ouvir. Não sei se você já assistiu, né, Gilberto? Já assisti, E ele ficava já assistiu, neurótico lá. ficava Não, tá aqui, neurótico. tá dando, as pessoas não vi, às vezes as pessoas não percebiam o Zero delay. um, né? E Zero ele um fala, não, segundo. tá tendo delay, tá tendo delay. Os caras, não tem delay. Não, tá tendo delay, Tá né? tendo delay. E o pessoal falava, né, a equipe, tanto que acho que até teve problema com o CTO, lá com a equipe e tal. E ele falou, não, não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu tô vendo, né? Ou seja, tem a visão. E é claro, no modo, cara, tudo totalmente fora da curva, né? Não posso me comparar a um fundador de um Spotify, mas com a mesma perspectiva e com o mesmo sangue e faca nos dentes de fazer o negócio acontecer com a visão que ele teve, que é a visão que eu tive, né? E a equipe comprando e até chegar um momento que dá para fazer. Ou seja, então a mudança de mentalidade da equipe em pensar em não só querer resolver, em fazer um banco digital, no caso, em 30 dias, em 7, em um dia, mas em 15 minutos, fez com que eles pensassem como resolver esse problema. E aí, quando eles pensam, né, quando muda a cabeça, aí acaba conseguindo fazer, né? Então, é bem doido, assim, é o que eu tento sempre passar para minha equipe nas empresas que eu invisto e tudo mais, é muito legal. E o Conrado também, né, me ajudou a aperfeiçoar ainda mais isso daí, depois lá dentro do Banco Modal, né? E isso vale também não só para produto, né? Mas principalmente para meta, né? E isso é legal, porque a gente pensava em muita coisa assim, qual que é a meta? A meta, sei lá, é 1 milhão. Puxa, mas 1 milhão, cara, 1 milhão é impossível. Não tem como. Não, mas espera aí. Se a gente fosse fazer uma meta de 1 milhão, como a gente deveria pensar? E aí começa a surgir um monte de ideia, e aí você fala, caramba, 1 milhão é possível. E na primeira não era. Mas aí exercitando a mente, começando a trabalhar, vira um negócio possível. Então é bem legal, tipo, é uma metodologia que a gente usa aqui pra gente, a gente também ajuda outros empreendedores a pensar assim. Não, excelente insight. Acho que quem está assistindo, uma boa história e para a gente pensar também nessa coisa mesmo de sair da zona de conforto, né? Porque não que a gente esteja na zona de conforto, às vezes a gente está se pondo numa zona de conforto, né? E você forçou a ruptura dela, né? É, Lucas, o mercado financeiro ele é competitivo, ele é regulado, né? E isso dificulta muitas vezes o empreendedorismo, dificulta a inovação, a regulação, né? Principalmente, acho que é um dos pontos que mais dificulta. Como você conseguiu escalar essa operação, que você teve um número que eu sei que é considerável de bancos digitais atendendo, né? Como você escalou, né? Enfrentando esses desafios de compliance junto com inovação ao mesmo tempo. nesse mercado financeiro, realmente, como você falou, né, é um mercado bem regulado, né? No Brasil agora está regulando ainda mais, mas em 2017, 2018, é, a gente tinha muita iniciativa boa ali do Banco Central e incentivo, né, e uma flexibilidade, principalmente com instituição de pagamento, né, com esse modelo de mercado financeiro, né? E isso foi muito positivo, né? Então, isso é uma das coisas também, porque, ou seja, o mercado ele é regulado, mas existia um volume que você precisava chegar para ser uma instituição de pagamento autorizada, por exemplo. Então, o Banco Central ele fez algumas circulares, né, para poder movimentar esse mercado para que as fintechs começassem a crescer, começassem a resolver muitas dores e, e é legal que o empreendedor ele tem que estar ligado nisso também. Então, não só em questões de tecnologia, em questões de solução, né, de eficiência, etc., mas também no regulatório. No caso, o regulador está permitindo ou não está permitindo.
e se comunicar com o regulador ou ter um interlocutor que está muito próximo a esse regulador, seja Banco Central, seja CVM ou qualquer outro. E aí, conversando com os reguladores, você começa a entender qual caminho você vai tomar para não fazer nenhuma cagada, para não fazer tipo coisas erradas. Então, entender as circulares, ter ali alguém, no caso, amigos em comuns, né, que é o Akira, que é quem é a empresa que eu contratei na época, para nos ajudar a entender esse mercado na parte regulatória. Então, eles que montaram ali toda a estrutura de instituição de pagamento, né, emissor de moeda eletrônica. Então, a gente entendeu como funciona. E aí, a gente, vendo a flexibilidade, né, do regulador e eles incentivando, a gente sempre fazia as consultas ali com eles. A gente pode fazer isso? Não, isso não pode. Pô, a gente pode fazer isso, isso pode. Isso, o QIC, como é feito? É feito assim, compliance, é dessa forma. Então, a gente foi se moldando junto com que o regulador ia ali dando as consultas públicas, né, falando, mas não necessariamente ainda era uma chancela, tanto que Banking as a Service, agora que está começando a ser regulado, né, então a gente nem era regulado na época, instituição de pagamento agora só autorizada, então na época não precisava de autorização, mas atingindo um volume já precisava de autorização. Então é, é muito importante conhecer o regulador, é muito importante ter ali um contato com o regulador para entender o que eles querem, porque da mesma forma que nós empreendedores tem a dificuldade de colocar um produto no ar, resolver um problema ali dos nossos clientes, do outro lado o regulador também está ali com esse desafio, porque ele não sabe o que pode acontecer. É um jogo que tem que jogar junto. E muitos empreendedores acham que o regulador é o mal da história. Pelo contrário, ele está ali justamente para que ninguém saia, né, das quatro linhas, para que o jogo seja jogado de uma forma correta e com as regras para todo mundo, mas ele está ali apoiando, e isso foi muito bom, né? O Banco Central apoiou muito as fintechs, as instituições de pagamentos, a crescerem. E é claro, nesse processo existem muitos, né, picaretas, vamos dizer, existem, infelizmente, fraudadores. E aí esse foi até é muito difícil do nosso lado, porque toda semana era uma fraude nova que tinha, era fraude de boleto, era fraude de conta. A gente pegou cada coisa lá que era até gente imprimindo a foto de uma pessoa e colando na cara, e a pessoa estava no presídio, tentando passar ali no QIC, porque as fintechs tinham uma régua, né, ainda menos burocrática do que os grandes bancos, né, até para poder, de fato, entrar no mercado. Então, era um desafio atrás de desafio, segurança, fraude atrás de fraude, a gente tentando, né, todo momento, né, corrigir, acertar, e, enfim. Então, por um lado é bom, por um lado tem esse desafio, né, por um lado tem né, esse crescimento, e o crescimento vai trazendo todos esses aprendizados. Então, o regulador, ao meu ver, ele joga junto, né? E a gente tem que saber jogar, e no meu caso, eu tive o apoio ali do Akira, do escritório Giancarlo, na época lá, Barcelos, né? Que ajudou muito a gente a entender. Porque uma vez que o empreendedor entende, né? A gente como empreendedor é assim, né? A gente entende tecnologia, pô, entende mercado financeiro e, pô, a gente entende também da parte jurídica e do regulatório. Para a gente é, né, um canhão na nossa mão, né? A gente aí consegue fazer produto, consegue escalar, consegue modelar, né? E é muito importante saber, né, né, um pouco ali ou bastante, né, no caso né, desses assuntos. Não, perfeito. Ou seja, foi uma jornada aí, né, de conciliar, né, realmente ser regulador, mas se aproveitou, né, uma jornada de oportunidade, né? Em 2017 e 2018, que você falou, se abriu para havia um É incentivo isso, dessa democratização do crédito, né? Então, exato. houve uma barreira menor de exigência do Banco Central, mas ficou muito claro que se ficou atento
isso culminou na nossa próxima pergunta, né? Que é falar um pouquinho desse exit, né? Como é que surgiu esse interesse do modal, né? Eu já entendi que você, se eu entendi direito, você já meio que acabava ajudando o modal em abertura de bancos digitais para eles, né? E como foi a decisão, né, de vender, né? Porque essa decisão parece que não, né? Acho que até um dos objetivos que eu estou gravando esses vídeos com startup, com founders que fizeram exit é esse, né? Mostrar que por trás da venda da startup tem um ser humano, né? Tem um ser humano que tem apego àquela startup, que não tem apego, que fez para vender, mas tem o que achava que ia vender muito mais. Tem aquilo, puta, minha equipe, não vai ser mais minha equipe, né? Então, conta um pouquinho pra gente o interesse do modal e como foi dentro aqui do Lucas, né? Sim. Bom, o modal eu conheci quando já tinha o interesse da compra mesmo, né? Então eu não prestava ainda serviço para eles, né? Esse quando eu fiz o banco lá para eles, eles já estavam em due diligence Tá. com a gente, né? E aí a gente estava já com a NDA, já estava tudo. Mas e- hoje eu assim, eu tenho um pensamento e aí alguns, né, concordam e outros não concordam, que é antes eu acreditava muito em meritocracia, tipo, pô, eu faço, eu fiz, eu levanto, eu vou, eu tal. E hoje eu não tenho muito esse pensamento em questão de meritocracia. Eu acho que fazer tudo que eu fiz, passar tudo que eu passei, e aí eu tenho muitas histórias que eu poderia ter desistido em muitos caminhos, é mais do que obrigação do empreendedor nessa luta. Se ele quer ser empreendedor, isso é o mínimo que ele tem que fazer, ser persistente, correr atrás, né? Pô, dar a cara a tapa, até não ter medo de fracassar e tudo mais. Então, eu não vejo mais como isso. Por que que eu falo? Porque o modal surgiu de sorte, como muitas outras coisas que aconteceu durante a jornada, foi sorte. Ou seja, eu estar no lugar que eu não deveria estar, no momento, na hora, e conhecer alguém que também falou que não deveria estar lá e foi porque ao acaso. Então, essas coisas que às vezes vão, né, se juntando, acaba acontecendo. Então, o que aconteceu, né? Só para reformular. Eu fui em um aniversário de alguém, de um amigo meu, que eu não deveria ter ido, porque na época eu já estava com a Live On, já começando a parte de banking. E eu não tinha dinheiro para ir, eu estava começando a contratar gente, já tinha pego empréstimo no banco, estava praticamente quebrado, e eu recebi o convite de sair lá do interior e ir num sábado para uma festa de aniversário da filha de um amigo meu. E eu falei para minha esposa falou: "Não, não vamos, porque não tem como ir. Tem que colocar gasolina no carro, pegar um hotel, comprar um presente. Não dá. Vamos gastar, né, acho que R$ 500. Não tem, não dá." Liguei pro meu sócio, falei, cara, tô pensando em ir. Ele, vai fazer o que lá? Foca aí na empresa, não dá, não vai, melhor não. Todo mundo falando não. E eu, putz, feeling, né? Filho do empreendedor, vamos, vai ser bom, vou encontrar gente. Esse cara, ele tem um relacionamento no mercado, ele tem acesso. É, vamos, e vamos, e acabou, vamos. E a gente foi. E na outra ponta tinha uma outra pessoa que era um dos sócios lá da G2 Capital, que é o Ricardo. E ele, é, por acaso, conheceu esse meu amigo uma semana antes. Ele convidou para ir no aniversário. Ele, por acaso, estava em São Paulo, porque ele ficava em Minas. E ele, eu vou lá. Não tem nada para fazer. O compromisso que ele tinha foi desmarcado. Ele foi e eu fui. E aí se encontramos numa festa de aniversário. E aí mostrei, né? Falei da minha empresa e tudo mais. Marquei já uma reunião na mesma semana, isso foi sábado, então na terça-feira, na segunda-feira já marquei uma reunião, ou seja, oportunidade, né? E foi onde eu conheci o Conrado. O Conrado, ele era sócio lá da G2, pô, gostou da minha empresa, pô, viu oportunidade, eu fiz mais outras rodadas ali de reuniões, fiz o pitch e não passei, né? Eles olharam, deram lá.
parece que, se não me engano, eram cinco votos, três não e dois sim, no caso. E aí eu acabei tendo uma negativa, né? Dessa G2, que é uma boutique de investimento, né? Beleza, passou-se um ano e meio, continuei na jornada, ou seja, a gente não pode desistir, né? Como empreendedor. E aí, de novo, sorte, o Conrado tinha acabado de pegar um posto lá no Modal como head de M&A, porque o Modal tinha comprado uma das empresas que ele era sócio, investidor, que era a Eleven, e ele virou head de M&A lá, e ele e o Pulga tinham uma tese, né, junto com o banco, é óbvio, né, de IPO, que tinha que comprar algumas empresas de alguns segmentos, e uma delas era Bank as a Service. E aí, pô, lembrou de mim, pô, tem a empresa do Lucas, pega o telefone e me liga e fala, cara, vamos tomar um café, tem um interesse, vamos conversar. E aí, um ano e meio depois desse, dessa vez que eu conheci eles, tive essa oportunidade e aí veio essa oferta. Então, até mesmo assim, as coisas que acontecem, né, por exemplo, né, eu recebi vários nãos de fundos, né? Porque imagina, aquela época, mais um Bank as a Service, mais um mercado financeiro, ninguém queria botar mais grana. E a gente não desistindo, crescendo, 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 crescendo. E não parando, mesmo com pandemia vindo, não parando, crescendo. E aí, a gente, no momento que veio ali uma proposta, a gente estava preparado, a gente estava estruturado, a gente já tinha crescido, e aí a gente acabou, né, vendendo ali pro Banco Modal. Muito legal, Lucas, e eu também concordo com você. A vida me fez também mudar minha opinião sobre meritocracia, né? Quando eu voltei no tempo de várias coisas que aconteceram na minha vida. E também concordo com você. É bom os founders entenderem isso. Trabalhar bastante, se ralar, tá ali disposto, ler, estudar, cara, é o mínimo, né? Ontem mesmo eu estava num. Ontem não, esses dias eu estava num café, fui pagar lá o café e vi que faltava um item na conta, né? Falei, olha, você não cobrou esse item aqui da conta, né? Num café relativamente é, bacana que eu frequento, né? E o cara olhou para mim, obrigado, obrigado, obrigado pela sua honestidade. Não, tem que agradecer, cara. É minha obrigação, né? Assim, não, é que tem muita gente que a gente esquece e vai. E é isso. Então, realmente, esse esforço faz parte do pacote se você quer empreender, né? E muita coisa da minha vida também. Sorte, ou é aquilo, você está preparado na hora certa e topar o desafio, né? Topar. Tem sim O que estar bom. importante é sempre estar preparado, é o que você Exato. falou. Tá Tem que estar preparado. preparado. Aí tem hora que você tem que comprar o risco, né? E tem riscos que vão nos levar a alguns fracassos ou aprendizados, que a gente não vai estar atento aos red flags. E tem uns que a gente vai, vou comprar isso aqui e vamos ver se vai dar certo. E muitos dão certos, né? Então, eu tenho dois êxitos e isso tem a ver realmente com estar preparado na hora certa e estar disposto a comprar o risco. Eu super concordo com você. Lucas, e ó, o papo tá ótimo. Eu tinha aqui mais um monte de pergunta para fazer, mas vai ter que deixar para outro vídeo, né? Porque já estouramos Boa. aqui o tempo, já estamos quase 50 minutos falando. Queria só que então se deixasse seu último recado e se despedisse do nosso público aí. E obrigado mais uma vez aí. Boa, obrigado, Gilberto. Eu vou deixar aqui algumas dicas ou conselhos aí para empreendedores. É, Primeiro conselho aí para você é seja resiliente, seja persistente, porque o empreendedorismo ele é mais do que simplesmente abrir um negócio e tentar, né, conseguir um exit, por exemplo, né? Muitos desafios, então tem que ter muita resiliência, aguentar, engolir, na verdade, muito sapo, não tem jeito, é assim que funciona. E continuar, assim, não desistir, porque a gente não sabe quanto tempo vai acontecer o sucesso do empreendedor, né? Então, vai demorar um ano, 2 anos, no meu caso foram, se eu não me engano, eu comecei em 2009 e eu vendi em 2021, né? Então, foi alguns anos ali ralando, né? Tem muitas histórias aí que numa próxima a gente pode contar. E,
E o mais importante, deixa a sua empresa estruturada. Assim, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente está querendo mais vender do que organizar, mas é importante depois colocar a casa em ordem para estar preparado, né? Então, estar preparado estar preparado para fazer um pitch para o investidor, seja no elevador, está preparado para abrir ali o seu computador, o seu celular na hora que você encontrar algum investidor nesse nível e você saber todos os números, está preparado quando alguém te fazer uma proposta. Então, é isso ali. E não desista, que Aí. a jornada é longa. Com certeza. Então, mais uma vez, brigadão pelo tempo aí, Lucas, aí, disposição, você que está fora do Brasil, por abrir a agenda. Agradeço também a nossa equipe que faz ser possível ter esse conteúdo aqui, ele acontecer, né? E a você que está ouvindo esse vídeo aqui, que chegou aqui até agora, né? Não esqueça os 3 Cs, né? Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, né? Só assim o algoritmo maníaco depressivo vai levar isso para mais gente, mas a gente vai conhecer a história do Lucas aí que a gente trouxe hoje para vocês. Abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado, Gilberto.